Olá, querido, eu sou o pastor Ricardo Alessandro, do Ministério Palavras que Curam, congrego na Igreja Batista Vida, e hoje nós estamos aqui com mais uma videoaula. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, e hoje o que nós vamos tratar é sobre abuso sexual. Como prevenir o abuso sexual? Como identificar uma pessoa que foi abusada? Como identificar um abusador? E como ajudar uma pessoa que foi abusada a sair do trauma? E como evitar o abuso? Eu quero que você fique comigo até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você vai conseguir se identificar pessoas que foram abusadas. Você vai se tornar um instrumento de ajuda com essas pessoas. Fique comigo. Agora vamos fazer uma breve oração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e pedir para que Deus fale conosco, para que Deus abra o nosso entendimento. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida dessa pessoa que me vê, dessa pessoa que me ouve. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria e graça. Ó Deus, que o Senhor traga à luz aquilo, ó Pai, que está oculto, que está escondido. Nos dê discernimento de espíritos nesta hora. Pai, entra nesta casa, ou aonde essa pessoa estiver agora, alcança ela com a Tua glória, com o Teu poder. Pai, no nome de Jesus, protege, livra. E desde já, ó Deus, nós queremos Te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Olha só, querido, a Bíblia fala em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, a libertação, ela só vem quando eu conheço a verdade. Então hoje nós vamos entender sobre abuso sexual. Vamos lá. A infância é uma fase maravilhosa para o ser humano. É o tempo em que a personalidade do indivíduo é formada. Ensinar a criança o caminho que deve andar é aproveitar esta fase para criar nela hábitos saudáveis, desenvolvendo um caráter aprovado. Deus muitas das vezes investiu na infância daqueles a quem iria usar para um propósito específico. Foi o caso de Moisés, por exemplo, que ainda recém-nascido foi reservado por Deus, que teve o cuidado de mandar sua mãe hebreia para ensiná-lo sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó durante a sua infância no Egito. É o que diz em Êxodo, no capítulo 2, do verso 1 ao 10. Infelizmente, é também na infância que Satanás procura investir os seus recursos malignos para iniciar seu plano de destruição na vida do ser humano. O inimigo sabe que as marcas feitas na infância, na vida de uma pessoa, haverão de influenciar significativamente a sua personalidade e o seu comportamento no futuro. Assim sendo, precisamos saber como identificar, tratar e principalmente como prevenir a atuação do diabo na vida das crianças. Os crimes contra as crianças não têm conta. Começam quando ainda é substância informe no útero da mãe. Como prevenir? No útero da mãe. Perdi aqui, varão. Uai, gente. Aí, dá pra pegar, né? Pera aí. Uai, que isso? Sumiu aqui, São. Achei agora. Vamos lá. Então tá, começa a ler o início da página. Os crimes contra a criança. Vamos lá. Os crimes contra as crianças não têm conta. Começam quando ainda é substância informe no útero da mãe. Continuam quando nasce, como aconteceu no Egito com os recém-nascidos do sexo masculino. Continuam ainda hoje, das hebreias que lá viviam na época de Moisés, que é o que está escrito em Êxodo 1, do 15 ao 22. Continuam quando a criança tem menos de 2 anos, como aconteceu com os filhos de Raquel em Belém, e todos os seus arredores na época de Jesus, em Mateus capítulo 3, o verso 16 ao verso 18. Ora, as crianças são jogadas com vida no rio Nilo, Êxodo 1, 22. Ora, são oferecidas como sacrifícios a Moloque, para serem queimadas pelo fogo, como se fazia entre os amonitas, e em época de crise, até entre o próprio povo de Israel. É o que relata Jeremias capítulo 32, o verso 35. Porém, em meio a esse trágico cenário,
ouve-se a voz de Jesus dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 8,16. Querido, olha só, então você vai percebendo o seguinte, que Deus, ele já havia escolhido crianças antes mesmo delas nascerem. A Bíblia fala que Deus falou para Jeremias: antes que você nascesse, eu já tinha te escolhido. Então você percebe a preocupação de Deus em escolher a criança antes do nascimento. Você entende que Deus, ele não se preocupa só com a fase da adolescência, com a fase da juventude ou da fase adulta, não. Porque a criança de hoje, ela não é, a criança não é a igreja de amanhã, ela é a igreja de hoje. Porque se não for formado nela hoje os caminhos do Senhor, na fase adulta ela vai ter dificuldade. E Satanás sabe muito bem disso. Os demônios sabem muito bem disso. Os demônios sabem que quando se marca, se traumatiza uma criança, se ela não passar por um processo de libertação, se ela não alcançar o favor divino, ela vai carregar esses traumas por toda a sua vida, por toda a fase adulta. Ela vai deixar de experimentar o melhor de Deus por causa de traumas que foi feito. E o abuso sexual é algo muito sério nos nossos dias. O abuso sexual é algo muito grave. Há várias formas de abuso de crianças. Porém, vamos agora analisar a questão do abuso sexual, por ser o mais frequente e também um dos mais prejudiciais tipos de abuso que podem ocorrer. Agora nós vamos pegar aqui como que o abuso sexual ele pode ser feito. É só de uma maneira, é só pelo toque? Não. Nós vamos descobrir aqui. Primeiro, o abuso sexual pode ser feito por abuso verbal. Usar palavrões, ou seja, palavras com sentido duplo ou com segundas intenções. O abusador vira para a menina e fala: não, como que você é lindinha? Mas esse lindinha, ele tem um duplo sentido. Ele está trazendo um elogio e também algo com muita astúcia por detrás. Como você é linda, como que a sua pele é bonita, como que você é cheirosa. Então esses tipos de palavras subliminares é um tipo de abuso. O abuso também pode ser por palavrão, como você pega hoje essas músicas infernais que tratam, que usa o termo novinha, que usa o termo criança. Você percebe então Satanás trabalhando, tentando realmente manchar essa questão na criança com o abuso verbal. Agora o interessante também, tem o abuso visual. Ou seja, como é feito o abuso visual? A criança, ela é colocada para ver pornografia. Ela pode ser exposta, ela pode se expor nu, ou pode se exigir dela que ela se exponha nua, ou ela pode ser exposta à nudez, tirar fotos ou filmes pornográficos, fazer gestos obscenos, abuso global pela mídia. A mídia hoje, muitas das vezes, tem tentado ensinar sexualidade para as nossas crianças. Criança não namora, mas a mídia tem tentado ensinar isso. Cartilhas tentando ensinar que a criança, a menina pode ser menino, que o menino pode ser menina. Banheiros que muitas das vezes são liberados para uso coletivo de homem, de menino e de menina. Você muitas das vezes percebe toda uma sensualidade em desenhos, uma sensualidade por detrás dessa mídia, que isso é o quê? Isso é uma espécie de abuso visual, meu querido. Estão violando as nossas crianças, estão tentando fragilizar a personalidade das nossas crianças. Também temos o outro tipo de abuso, que é o terceiro abuso, que é o abuso físico. No caso do abuso físico, a pessoa que vai abusar da criança, ela vai usar toques desagradáveis à criança e não parar quando ela pede. Seduzir e forçar a criança a ter relação sexual. Querido, levar um menor de idade para uma prostituta e ensiná-la a fazer sexo. Olha só, isso aconteceu veridicamente. Eu não vou citar nomes por questão de respeito, é óbvio, né, por questão de ética. Mas
uma tia tomava conta de uma sobrinha para a mãe ir trabalhar todos os dias. E essa mãe começou a perceber que a filha estava tendo um comportamento assim, bem diferente. E um belo dia a mãe chamou a filha para tomar banho com ela. Vamos, filha, vamos, mamãe está atrasada, eu vou te dar banho e deixar você com a titia. A menina falou assim: não, mamãe, eu não quero tomar banho com a senhora, eu quero tomar banho com a minha titia. A mãe achou muito estranho, mas deixou aquilo passar e levou a filha em casa, na casa da irmã, da tia, e deixou com ela. Só que a mãe esperou um tempo e voltou. Quando a mãe voltou, ela conseguiu entrar, porque ela tinha a chave da casa da irmã. Quando ela entrou, que ela foi ao quarto, ela pegou a própria irmã, abusando sexualmente da própria sobrinha. Ou seja, automaticamente a reação daquela mãe foi uma reação de violência. A mãe tentou matar a irmã, os vizinhos vieram, a família veio, separou. A irmã foi presa, está presa hoje, mas enfim, está presa, mas e o trauma da criança? E o abuso da criança? Então, querido, olha só, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas crianças, porque Deus tem um propósito na vida delas. Cuidado com quem você deixa, não deixa os seus filhos dormirem fora de casa. Toma muito cuidado com o dormir fora de casa. Vigia com quem seus filhos brincam sozinho. Toma cuidado quais são as companhias do seu filho, dos seus filhos. Vigia, protege o seu filho, porque a criança normalmente ela não tem esse raciocínio de maldade. Ela é uma criança, ela está sendo formada ainda. A personalidade está sendo formada, o lado crítico, o lado questionador ainda está sendo formado. Então cabe a nós que somos pais proteger as nossas crianças. Agora olha só, do ponto de vista da vítima, ela recebe atenção de maneira violenta ou carinhosa, sendo explorada sexualmente por uma pessoa jovem ou adulta. Se sentir forçada por alguém da família, isso é incesto, de algum amigo da família, vizinho ou estranho, de maneira violenta. Em muitos dos casos isso acontece depois do uso de bebida alcoólica. A maioria dos abusos sexuais acontece depois que há o uso de bebida alcoólica, porque onde há bebida alcoólica há ação de entidades, e os demônios sabem, querido, eles querem ferir nossas crianças, eles querem manchar o caráter, a alma das nossas crianças. Também a criança pode ser seduzida. Muitas das vezes a criança ela sofre abuso porque ela nasceu numa situação precária em casa e o abusador ele tenta então suprir a necessidade dessa criança, seduzindo ela. Eu te dou isso se você deixar eu fazer isso, eu te dou isso se você deixar eu te tocar dessa forma. Então toma muito cuidado. Do ponto de vista do ofensor, ele usa violência ou sedução para explorar sexualmente alguém menor de idade. Ele justifica seus atos diante de si mesmo. Um pai pode achar-se no direito de ensinar a criança a fazer sexo antes eu do que alguém de fora. Isso é do diabo, isso é diabólico, isso é demoníaco. Nós temos que proteger as nossas crianças. No caso de restauração, embora seja um processo lento, existe cura e libertação para qualquer pessoa que tenha sofrido ou cometido abuso sexual. A vítima precisa entregar a sua vida a Deus. É só pelo perdão declarado e vivido que existe cura para este trauma. A cura da criança que sofre abuso sexual é efetuada aos poucos. Vamos entender agora. Você descobriu que uma criança foi abusada. Ou você, vendo esse vídeo, após vendo esse vídeo, identificou. Como fazer? Nós vamos então aqui, como que eu vou trabalhar com uma criança? Chegou esse caso para mim, chegou no seu gabinete, pastor. No seu gabinete, líder, ou no seu consultório, psicólogo que me vê, psicopedagogo, enfim, você profissional do conselho tutelar, enfim, você que
você que trabalha com criança, ou você pai mesmo, pai, mãe civil comum. O que fazer? Primeiro, isso eu estou falando como pastor. Você vai fazer a criança aceitar o amor de Deus através do perdão e da salvação. Então você prega para essa criança, você mostra o amor de Deus para ela, falando sobre o amor de Deus, pondo sua vida com todos os problemas nas mãos de Jesus Cristo, esperando que Ele a cure. Então você entre em intercessão, entra em oração por essa criança agora, né? No momento que você for acompanhá-la. A criança tem que reconhecer que o ocorrido foi errado, que o ofensor foi o culpado, pois se aproveitou do fato da vítima ser mais fraca, aprendendo a relacionar-se, a receber e dar toque sadios, porque a criança que foi abusada, dependendo do tipo de abraço que você der nela, ela vai achar que é mais um abusador. Então você tem que transferir, mostrar para ela confiança, para que ela entenda que você não está ali para abusar dela, mas você está ali para ajudá-la a ser liberta. Aprendendo a distinguir entre o sexo praticado com o ofensor e o sexo da maneira como Deus o planejou, para evitar problemas num futuro casamento, porque a pessoa que foi abusada, se ela não foi curada, ela vai ter problema no seu futuro casamento, ela não vai conseguir se relacionar com o sexo oposto, porque ela foi abusada, então ela vai transferir esse trauma para a vida do seu cônjuge. Isso precisa ser trabalhado. Aprendendo sobre o amor de Deus, para distinguir entre a ação de uma autoridade terrena, que é uma pessoa mais poderosa, e a ação de Deus. Aprendendo a relacionar-se com Deus, você precisa ensinar essa pessoa a se relacionar com Deus. Ela precisa perdoar, aprender a perdoar, que é um ponto essencial no processo de cura. Liberar o perdão é o ponto essencial para que essa vítima seja transformada, ela seja curada. O ofensor precisa entregar-se a Deus, pois só por um verdadeiro arrependimento e disposição de trabalhar seu desvio sexual é que pode haver cura e libertação. Ou seja, quais são os passos necessários? Quais são os passos necessários? Enfim, antes de eu entrar nessa questão, a pessoa veio e te confessou que abusou sexualmente de uma criança. Ele precisa procurar a justiça. Não adianta espiritualizar tudo. Ele é um criminoso. Ele é um criminoso. Perante a lei, ele é um criminoso. Toda criança tem o direito de ser protegida. Não é isso que diz na nossa legislação? Toda criança tem direito de crescer. Toda criança tem direito de ter uma vida saudável, de ter um lar. Toda criança tem direito de ser educada. Enfim, o abusador veio e confessou. Você que me ouve, você que está assistindo essa videoaula, você se encaixa como abusador. É duro o que eu vou dizer, mas você precisa pagar pelo que você fez perante a justiça. Porque você quebrou, você descobriu, essa pessoa precisa pagar. Mas enfim, como é que você trabalha a libertação de um ofensor, de uma pessoa que abusou? Primeiro, essa pessoa precisa se entregar incondicionalmente a Deus, pois só Ele traz esperança para a cura e libertação. Essa pessoa precisa entregar sua vida para que ele seja liberto. Ele precisa reconhecer o erro, confessar e pedir perdão a Deus. E tem que pedir perdão para a vítima. Não é só a Deus, não. Ele tem que pedir perdão para a vítima também. Ele tem que perdoar a si mesmo, porque se ele não perdoar a si mesmo, ele nunca vai conseguir alcançar o perdão de Deus. Ele tem que procurar e tratar o desvio sexual com a ajuda de outros cristãos. No caso, cristãos psicólogos. Ele precisa da ajuda de um psicólogo, porque o abusador, ele tem um desvio sexual anormal. Porque não é normal um adulto abusar sexualmente de uma criança. Se ele fez isso, ele tem um desvio sexual. E esse desvio sexual, ele tem que ser tratado. E ele tem que estar disposto a pagar pelo erro cometido, ou seja, perante a justiça, perante a família, perante a sociedade. Justiça com as próprias mãos não resolve, porque aonde opera a ira do homem não tem a justiça de Deus. Mas ele precisa pagar pelo erro que ele cometeu.
A Bíblia fala: e conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia, que é João 8,32, e em Mateus 6,12 diz assim: perdoa-nos assim como nós nos perdoamos. Então, agora, vamos estudar qual é o perfil de um agressor. Qual é o perfil de um abusador. Agora, ó, você que me ouve, pai, fica bravo comigo não. Ou você, pai que me ouve, você deve conhecer muitos pais. Mas o pai é o principal violentador, seguido do padrasto, seguido de outros familiares e por fim os vizinhos. Porque o pai e o padrasto são os principais? Porque eles estão mais próximos. Mas entenda, eu não estou dizendo, você pai que me ouve, que todo pai é um abusador. Não, não é isso que eu quero dizer não. Mas o principal violentador são os pais e os padrastos. Não são todos, mas são os principais. Por quê? Porque eles estão mais próximos. Eles estão convivendo em casa. Se você procurar entender um pouco mais sobre abuso sexual, você vai ver como que as nossas crianças estão sofrendo na mão de muitos pais. Ele é o principal abusador. Em geral, esse pai que abusa, ou o abusador, ele abusa porque ele sofreu abuso na infância. Em geral, não vou dizer 100%, mas a grande maioria dos abusadores, eles sofreram abuso na infância. Ele tem personalidade de manipulação. Toma muito cuidado. Você conhece pai ou padrasto ou família ou vizinhos se aproximando demais do seu filho. E ele tem uma personalidade de manipulação. Ele é uma pessoa manipuladora. Toma cuidado. Que um dos perfis do abusador é a manipulação. A maioria tem idade entre 20 a 39 anos. Pode ser de qualquer classe social. Não, o abusador não é o pobre que vai ser, ou o falido, ou o rico, ou o milionário, enfim. Não. Pode ser de qualquer classe social. Agora, qual é o perfil da vítima? Vamos lá, vamos entender sobre o perfil da vítima. A maioria é menina, 75%. Embora os meninos também sofram abuso sexual. Mas a grande maioria é menina, e 75% das vítimas são meninas. Tem entre 11 e 15 anos, que dá uma porcentagem de 58%. Apresentam problemas emocionais, como por exemplo, depressão, medo ou apatia. Identificou que seu filho está com... A criança é depressiva, ela está com medo excessivo ou apatia, provavelmente ela foi abusada sexualmente. Ela também pode ser de qualquer classe social. Pode ter distúrbios alimentares, como anorexia ou bulimia. Então o abuso ele vai trazer esses distúrbios alimentares. Na maior parte dos casos, a vítima não fala com ninguém sobre o abuso. Ela vai sofrer sozinha. Agora, o que o agressor fala para a vítima? Que faz ela não falar? Que causa esse isolamento de não falar? Primeiro, foi você quem me provocou. Isso é o que o agressor fala para a vítima. Ó, você me provocou, a culpa é sua. Se você contar para alguém, vou dizer que é mentira. Então vai ser sua palavra contra a minha. Se você contar para alguém, eu te mato. Eu mato a mãe, eu mato você, eu mato quem ficar sabendo. Isso é o que o agressor fala. Faço isso para agradar a você. É porque você gosta. Você é minha preferida. Gosto mais de você do que de outra mulher. E este será o nosso segredo. Agora vamos entender sobre as consequências do abuso para a vítima. Qual é as consequências do abuso para a vítima? Primeiro, medo de ter feito uma coisa errada e suja. Necessidade de se lavar sempre de novo. Da ameaça, ela tem medo da ameaça do ofensor. Se falar eu te mato ou mata sua mãe. De ser descoberta e ser rejeitada, ou seja, ela tem o medo. Se descobrirem, eu não serei aceito na escola, na família, em casa. Das consequências no casamento dos pais, porque
Quando envolve padrasto, o pai, ela tem medo de quê? Se eu contar, a minha mãe não vai acreditar, ou então o casamento da minha mãe vai acabar. De uma possível gravidez, de nunca achar alguém que possa amá-la, de amar e correr o risco de ser traído de novo. Isso é a vítima, ela vai sofrer esse tipo de medo. 2, ela vai ter um sentimento de culpa por não ter se defendido o suficiente, por não ter falado para ninguém o que aconteceu, por ter gostado do carinho, por ter colaborado com o ofensor. 3, ela vai ter uma confusão emocional, sentimentos ambivalentes, pois de um lado o toque pode ser agradável, mas a criança sente que alguma coisa está errada e que passa do limite da sua intimidade, mas ela não consegue se defender porque ela é uma criança. Confunde carinho com sexo, pois alguém de quem se espera carinho usa para satisfazer seus desejos sexuais. 4, desconfiança, dificuldade para confiar em alguém. A vítima que foi abusada, ela vai ter dificuldade de confiar em alguém, ela vai ter dificuldade para confiar em Deus, ela vai ter dificuldade para ficar a sós com Deus. É por isso que ela tem que ser tratada, liberta, curada, senão ela não vai conseguir ter relacionamento com Deus. 5, ela vai ter a sua autoimagem negativa, porque isso vai levar ela a pensar o seguinte: se o outro pode passar o meu limite, eu valho menos do que ele, eu não tenho valor nenhum. Os outros podem fazer comigo o que quiserem. Eu sou sujo ou eu sou suja, eu sou um lixo. Pode levar à autocondenação e à autopunição, que é a autoagressão, a depressão e o suicídio. Pode levar à agressividade, a criança pode se tornar extremamente agressiva. Pode levar à letargia, que a criança deixa de ser um bom aluno. Então, a criança que está sendo abusada sexualmente, ela vai ter dificuldades para aprender na escola. Você conhece alguma criança que antes era muito inteligente, aplicada na escola, prestava atenção, hoje não é mais, não consegue? Pode chegar nessa criança, pode tentar tratar, pode procurar saber. Provavelmente ela foi abusada sexualmente. E ela vai também desenvolver um perfeccionismo, porque ela vai tentar tampar esse abuso no perfeccionismo. Ela vai ter sentimento de rejeição. Não gosto de mim, eu não presto. Ninguém jamais vai me querer ou me amar. Então ela desenvolve esse sentimento de rejeição. 7, ela vai ter solidão. Sente-se diferente das outras crianças e vai se separar delas. Ela vai viver no seu mundo. Que mundo? No mundo do abuso, porque normalmente o abuso não é feito uma vez só, ele vai se repetindo. 8, ela começa a ter desvios sexuais possíveis. Ela aprende a desligar o sexo do relacionamento de amor, e ela não vê mais o sexo como algo criado por Deus, que deve ser feito no seu devido tempo. Ela começa a desenvolver. Quantas adolescentes estão tendo vidas sexuais ativas? Por quê? O que você acha? Provavelmente elas foram abusadas sexualmente e houve esse desvio. Ela acostuma-se a fazer sexo com alguém do mesmo sexo. Ela pode então ter um desvio. A menina pode virar lésbica, o menino pode virar homossexual. Homem com homem, criou dependência de fazer sexo com homem, aprendeu a usar a sexualidade diferente dos princípios naturais, ou seja, do inventor do sexo, que é Deus, o Criador. Tem medo de mulher por experiências negativas com o sexo oposto, no caso de uma mãe ou de uma prostituta. No caso de mulher com mulher, tem pavor de fazer sexo com homem, pois foi desrespeitada e prefere carinho de mulher. Porque o que acontece? Ela acredita que outra mulher compreende melhor as suas necessidades de carinho dela. Aí ela passa a depender sexualmente, tudo gira em torno do sexo. Aí passa a ser promiscuidade, porque a promiscuidade é o sexo descontrolado, tudo gira em torno do sexo. Prostituição como forma de autopunição e vingança. Agora olha só, vamos entender uma coisa, vamos aprender para o ofensor. Ele passa a ser dependente sexual.
Se a sexualidade for mal usada, fora dos princípios de Deus, podem ser alteradas as necessidades a ponto de buscar sexo com criança. Se chegar ao extremo, ele pode até matar a vítima. 2. Negação. Não quer admitir diante de si o erro. Fica se justificando e tenta convencer a vítima de que tudo está certo. 3. Quando for descoberto, ele vai negar. Aí, se você tem que trabalhar. Descobriu, a princípio ele vai negar, mas você tem que pressionar, você tem que trabalhar para ele poder confessar. Ele vai sentir remorso, e o remorso não traz mudança, porque o que traz mudança é arrependimento. Ele vai ser condenado pela sociedade, é óbvio que será, porque normalmente a grande maioria das famílias não vai aceitar, acredito que quase nenhuma. Condenação pela lei, ele vai ter que pagar perante a lei, porque isso é crime. Se pegar cadeia, ele corre o risco de ser morto pelos seus próprios companheiros, porque o cara que está preso e foi preso por tráfico de droga, ele provavelmente ele tem filho, ele tem sobrinho, então ele se coloca no lugar da criança que foi abusada. Agora, como prevenir o abuso sexual? Vamos entender como é que você pode prevenir? Porque é melhor remediar. É melhor prevenir do que remediar. Então, vamos trabalhar agora no perfil para prevenir. Como que eu posso evitar que os meus filhos sejam abusados sexualmente? Primeiro, todo menor, seja do sexo masculino ou feminino, ele pode ser abusado sexualmente. Ou seja, ele corre o risco de acontecer. Então eu já tenho que tomar cuidado com isso. Você que é pai, você que é mãe, não deixa avô. Estou dizendo que todo avô é abusador, mas toma cuidado com o tipo da pessoa que pega o seu filho no colo. Então olha só, nós precisamos prevenir para não ter que remediar depois. Os abusadores sexuais quase sempre foram abusados quando crianças. Vamos lá. 3. Pesquisas mostram que 30% das crianças em geral são abusadas sexualmente. Então é um número muito grande. 4. Grande número de pessoas considera normal o contato sexual entre adultos e crianças. Não se engane. Hoje isso tem se tornado cada vez mais normal. Mas na minha casa, na sua casa, isso não vai se tornar normal. Em nome de Jesus. 5. Qualquer contato sexual entre um adulto e um menor é abuso sexual. Não somente o coito, mesmo que não seja violência, no caso de carícias sexuais. Temos que proteger os menores do abusador. 6. O abusador pode ser alguém da família ou alguém que é chegado a ela. Então você toma muito cuidado com isso. Porque o abusador provavelmente ele vai ser da família ou alguém que é muito próximo, porque ele conquista a confiança, está frequentando casa, churrasco, festa, enfim, toma cuidado. Quais são os direitos da criança? Primeiro, tem direito a uma família e a crescer sob a proteção de seus pais. 2, tem direito de controlar o que ocorre com o seu corpo e não permitir que alguém toque nas suas partes íntimas, a não ser em situações específicas e com o acompanhamento dos pais, como no caso de um médico que esteja fazendo o exame. 3, toda criança tem direito de dizer não ao abusador, de correr, de gritar e avisar um adulto de confiança. 4, a criança não deve guardar segredo, mesmo que o abusador seja o pai ou a mãe, um parente ou um amigo mais próximo. 5, a criança nunca é culpada, nem responsável pelo abuso sexual cometido contra ela. Sinais indicadores de que uma criança foi abusada. Olha só, vamos lá. Para os educadores ou pessoas que tenham contato direto e contínuo com crianças, existem alguns sinais de conduta indicadores que demonstram se um menor foi ou está sendo vítima do abuso sexual. E os indicadores são eles. Primeiro, o menor comunica direta ou indiretamente a atividade sexual. Não é normal uma criança falar de sexo. Mas se você conhece alguma criança que está dizendo, que está falando sobre sexo, provavelmente isso é um indicador de abuso sexual. 2, o menor adota um comportamento de falsa maturidade
Como assim falsa maturidade, pastor Ricardo? Vestir-se como adulto. Criança não se veste como adulto, ela é criança. Então se você conhece alguma criança que está usando roupa de adulto, quer se vestir como adulto, usa maquiagens, usar roupas insinuantes, provavelmente isso é um indicador de abuso sexual. Terceiro, o menor demonstra um conhecimento sexual avançado para a sua idade. Me diga como que uma criança de 4 anos vai ter um conhecimento avançado sobre sexo. Uma criança de 2, uma criança de 3, uma criança de 10. Se está acontecendo isso, provavelmente ela está sendo vítima. Quarto, o menor apresenta uma depressão crônica ou sentimentos suicidas. Quinto, o menor passa a não assistir regularmente às aulas na escola. Sexto, nota-se um rebaixamento geral no aproveitamento escolar ou uma incapacidade de concentração na escola. Sétimo, observam-se condutas excessivamente sedutoras ou jogos sexuais persistentes e inapropriados para a sua idade. Oitavo, verifica-se uma agressividade ou docilidade excessiva. Nono, surgem manchas de sangue nas roupas íntimas, manchas roxas na região glútea ou nas genitais. Por quê? Porque se ela foi abusada, ela foi então violentada. Isso pode trazer mancha de sangue, pode trazer manchas roxas nos lugares. No caso do menino, no pênis ou no ânus. No caso da menina, na vagina ou no ânus. Então pai, mãe, fique esperto. Vigia seus filhos, toma cuidado, protege eles. Guarda os seus filhos. O menor apresenta dificuldade de caminhar, que é o 10º indicador. 11º indicador, detecta a presença de doenças venéreas. Então nós temos que tomar cuidado. Olha só, o que vai gerar, o que vai trazer? Primeiro, vamos lá. Como fazer então, querido? Como acompanhar uma criança que foi abusada sexualmente? Como que eu acompanho? Chegou para você, você descobriu, ou na sua casa, em nome de Jesus você não sofrerá com isso, mas você indicou, já está passando por isso. Como fazer? Primeiro, se você se propõe a acompanhar psicológica ou pastoralmente uma vítima do abuso sexual, você primeiro deve estabelecer um vínculo de confiança com a pessoa, porque a pessoa que foi abusada, ela não consegue confiar em alguém, porque ela foi abusada. Então você precisa estabelecer: olha, estou com você, pode confiar em mim, tamo junto, eu vou te ajudar. É acompanhar mesmo essa pessoa, trazendo para ela, criando um vínculo de confiança. 2, deve ter cuidado com toques físicos nos primeiros encontros, porque dependendo do toque que você der nela no primeiro encontro, ela vai já ligar esse toque ao outro. Por exemplo, dependendo de como você abraçar, dependendo do beijo que você der no rosto, como você der, ela vai ligar esse toque com o toque do abusador. 3, mostrar-se disponível a eles, mas aguardar as iniciativas do menor abusador. Deixa ele no tempo dele. Ele vai ter o tempo de falar, o tempo de te pedir certas ajudas. Dá o tempo para ele. Dá o tempo para ele conseguir ir se soltando com você. 4, trate do assunto com respeito e atenção e com toda a delicadeza possível. Lembrando sempre que você está tocando em uma ferida aberta e ela ainda é muito sensível. 5, trabalhe com a autoestima do menor, dizendo que Deus o criou, que Deus tem um propósito para a vida dele, que ele vai poder conquistar uma família, que ele vai casar, que ele vai trabalhar, que ele vai viver bem, que Deus vai tratar isso com ele, que ele será um instrumento nas mãos de Deus. Trabalha a autoestima desse menor, porque a autoestima dele está baixa, que alguém veio e destruiu essa autoestima. Mas você pode trabalhar a autoestima dele. E 6, fale das questões sexuais com naturalidade, demonstrando toda a beleza que há nessa parte da criação de Deus. Porque foi Deus que criou o sexo, meu querido. Então olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, olha só. Eu quero te agradecer porque você ficou comigo até o final dessa videoaula.
Eu sou o pastor Ricardo Alessandro, do Ministério Palavras que Curam. Eu acredito que você, através dessa videoaula, aprendeu e também você agora vai ser você tem armas para prevenir o abuso sexual. Eu acredito que depois dessa videoaula você vai ver os seus filhos e as crianças que te rodeiam na igreja, no trabalho, na escola, na creche, com mais cuidado, com mais sensibilidade. Presta atenção, cuide das crianças ao seu redor, proteja elas. Então Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Até mais, Deus abençoe você.